convido você a abrir a sua palavra no capítulo 14 do livro de Êxodo. Na verdade, no capítulo 13 do livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 13. A gente vai ler alguns versículos do 13 e alguns versículos do 14. Êxodo, capítulo 13. Eu creio que todos acharam, eu convido vocês mais uma vez à oração. Senhor, nós colocamos, ó Pai, diante do Senhor a Tua igreja, colocamos diante do Senhor, ó Pai, as nossas vidas, colocamos diante do Senhor a Tua palavra, Pai, e pedimos a Ti que o Senhor venha nos dar agora a iluminação do Teu Espírito. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, ó Pai, entender a Sua palavra. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha repreender, ó Pai, toda a ação de Satanás sobre esse lugar. Pedimos a Ti, ó Pai, que toda a distração, que tudo aquilo que vem tirar o nosso foco, ó Pai, da Tua palavra, nós clamamos a Ti agora, Senhor, que o Senhor venha retirar em nome de Jesus Cristo. Que todo pensamento, Pai, aqui, seja levado cativo a Cristo. Age, Pai, essa noite, para a Tua glória, para o Seu louvor, ó Pai. Fala conosco através da Sua palavra, que é santa, que é viva, que é verdadeira, que é capaz de transformar vidas. E só ela é capaz de transformar vidas. Fala conosco, Pai, essa noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo, capítulo 13. A gente vai ler a partir do versículo 17. E diz assim: Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Versículo 20. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Versículo 5 do capítulo 14. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos. Então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Versículo 22. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda.
Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos, carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem sobre os egípcios e sobre os seus carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo, foram ao encontro das águas e o Senhor os lançou ao mar. As águas voltaram e cobriram os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas. Mar adentro, ninguém sobreviveu. Nós temos estudado nesse mês, junto com a nossa leitura, se você está acompanhando a leitura, se você está acompanhando a gente na leitura anual da Bíblia, você está terminando o seu livro, se não terminou, o seu livro do Êxodo. Contudo, como a gente vai passar por alguns outros livros de uma maneira mais rápida, e como o livro de Êxodo é muito central para o entendimento de todo o Antigo Testamento, porque esse paradigma, esse padrão do Êxodo, ele vai ser repetido toda hora no Antigo Testamento, pelos profetas. Eles vão dar base, o porquê que Israel tem que obedecer a Deus. Porque sou eu, o Senhor, quem te tirou da terra da escravidão. Então você vai ver que, tanto nos mandamentos quanto nos profetas, existe um padrão. Sempre que Deus ele traz uma palavra, porque sou eu, o Senhor, que os tirou da terra de escravidão. Eu sou o Senhor. O livro do Êxodo ele é fundamental para o nosso entendimento de todo o Antigo Testamento. Porque ele vai formar, ele vai dar base para todo o resto. Então, por isso que a gente está gastando bastante tempo no livro do Êxodo. Eu não tenho pressa em passar pelo Êxodo, para que a gente possa ter um bom entendimento do Êxodo, e as coisas na frente vão ficar mais claras. Então, o que está acontecendo? Deus está lá com o povo, manda José para o Egito. José morre, aquela geração morre. 400 anos se passam, o povo agora ele é escravo no Egito, se multiplica. E então Deus levanta um líder, um homem, para o quê? Para tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito. Eles são escravos agora no Egito. E aí eles são chamados, Deus chama Moisés para tirá-los de lá. E nós temos visto isso, faz já algumas semanas nós temos estudado sobre isso. Visto essa ação de Deus, como Deus tem feito isso. Semana passada a gente falou um pouquinho sobre as pragas do Egito. Então, logo depois que Deus faz as pragas, e hoje provavelmente você devia estar se perguntando, ou pensando, que eu pregaria sobre a 10ª praga, sobre a Páscoa. Como eu vou pregar sobre a Páscoa daqui a um mês? Eu deixei esse texto de lado de propósito, porque eu vou usar ele no mês de abril, que é o mês que a gente já vai estudar sobre a obra de Cristo. O mês inteiro, a gente vai dar quase que uma pausa no que a gente está fazendo com relação à sequência, e a gente vai ficar na obra de Cristo. A gente vai falar sobre a Páscoa, a gente vai falar sobre a cruz, a gente vai entender o que significa a Páscoa que nós comemoramos, e a obra de Jesus Cristo. É isso que a gente vai fazer no mês de abril. Então, propositadamente, eu pulei esse texto da Páscoa, do Cordeiro de Deus. E aí a gente sai das 10 pragas, e agora o povo está saindo. E é isso que é o Êxodo. A palavra Êxodo, ela significa saída. Então, o Êxodo, o nome do livro é Êxodo, por causa dessa saída. Deus tirar o povo do Egito para levar para onde? Para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel, a terra da promessa. Então é isso que a gente está vendo agora nesse momento. Ele está chegando ao ápice do livro do Êxodo, que é o Monte Sinai. Então a gente está caminhando para o Monte Sinai, saindo da terra do Egito. E aí a primeira coisa que a gente vai vendo, e algumas coisas vão chamando a atenção para a gente, é que
Deus, ele tira e ele podia ter levado eles direto, mas Deus não faz isso. Por quê? Porque como a gente vai ver ainda na semana que vem, Deus precisa trabalhar no coração do escravo. Porque para você libertar o escravo é isso aqui, é uma ação política, militar, ele tira o povo de lá, como a gente vai ver hoje. Mas para você, é aquele negócio, para tirar o brasileiro do Brasil, é uma coisa. Para tirar o brasileiro de dentro do brasileiro, vão anos. Essas culturas, os nossos jeitinhos, as nossas coisas, que precisam ser transformadas, vai anos. Para você libertar um escravo, é no abrir e piscar de olhos. Para você transformar a mente desse escravo e mudar, e falar, agora você é livre, é uma caminhada. E isso vai trazer o quê? Uma representação da nossa vida com Deus. Então, ele vai tirar, ele vai então passar, ele vai passar por outros lugares, vão circundar os lugares, não vão direto. Por quê? Se eles virem guerra, eles se arrependerão e vão querer voltar para o Egito. Então, Deus eles não leva eles direto. Mas depois tem um outro ponto no versículo 21 do capítulo 13 que a gente leu, que Deus ele vai à frente deles como uma coluna de nuvem durante o dia, como uma coluna de fogo durante a noite. Por que ele anda com o povo assim todos os dias? Como que é o deserto durante o dia? Insuportável de quente. Aí o Senhor vai durante o dia com uma coluna de nuvem para guardar o povo, para refrescar o povo, para cuidar do povo. Ele guarda eles todos os dias. À noite, como que é a noite? O deserto, a areia, ela não segura, ela não segura a temperatura, ela não tem essa qualidade de manter a temperatura. Então, se está frio, ela cai muito a temperatura. Se está quente, ela aumenta muito. Então, de dia é muito quente e à noite é muito frio no deserto. E então, é o que? Deus vai como uma coluna de fogo para sustentar o povo, para esquentar o povo. Deus ele vai caminhar com esse povo todos os dias, cuidando, provendo, como a gente vai ver, provendo maná, provendo comida, provendo água, durante todo o tempo do deserto. É o cuidado de Deus para com a nossa vida. E aí a gente vai chegar no capítulo 14, no versículo 10, e aí começa a acontecer algumas coisas bem interessantes. No capítulo 14, versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marcharam na direção deles, e aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para cá? Para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes sermos escravos dos egípcios do que morrermos no deserto. O que está acontecendo aqui no versículo 10 a 11 e 12? Qual que é a leitura do israelita da sua própria vida? Primeiro, o que eles acabaram de ver? A gente precisa entender o contexto todo. O que eles acabaram de ver Deus fazer no Egito? As 10 pragas. Eles viram Deus colocar de joelho a maior nação da terra, a nação mais poderosa da terra, para tirar eles de lá. Deus destruiu com todo o Egito, para mostrar o quê? Que eu sou o Senhor de toda a terra e não há outro. E eles saem de lá, do meio da nação mais poderosa da terra, que eles eram escravos, caminhando como se nada tivesse acontecido. Aí no primeiro momento, depois que eles saem do Egito, a primeira vez que eles enfrentam a adversidade, qual que é a reação deles? Moisés, por que você nos tirou de lá? A gente estava tranquilo lá. A gente estava lá bem, servindo eles. A gente não te disse, deixa a gente aqui, a gente quer ser servo deles. Foi isso que eles falaram? Se você leu o texto, e se você voltar lá para Êxodo capítulo 4, versículo 31, qual que é a reação deles quando Moisés vem e faz os milagres que Deus proveu para ele fazer? Qual que é a reação deles? Eles adoram o Senhor e ficam felizes porque o Senhor veio ao seu encontro para libertá-los. Então, isso que eles estão falando aqui é mentira. Isso aqui, eles estão tendo... isso não acontece aqui com brasileiros nessa terra. É mais ou menos assim.
A pessoa vem para os Estados Unidos, sai de uma miséria, sai de uma dificuldade, não consegue viver no Brasil. Aí a pessoa vem para cá, a pessoa está um mês aqui, já compra um carro, consegue alugar um lugar para morar, consegue trabalho, tem comida, tem roupa, a coisa começa a andar. Aí o que acontece? Não, porque lá no Brasil eu era assim, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Agora nessa terra é só assim, é só assado. Aí você conhece a vida daquela pessoa, e você sabe como que era lá no Brasil. Porque ela mesma te falou como que era lá no Brasil. Mas aí vem um momento de dificuldade aqui, parece que tudo lá no Brasil era o que? Era um paraíso. Tudo lá era um paraíso. Não é o que vai falar, se você já leu essa semana o capítulo 16, o que eles falam no capítulo 16? Lá no Egito, a gente sentava ao redor das panelas com carne, a gente comia o quanto a gente queria. Em outras palavras, a gente não era escravo lá, a gente estava having fun. Os caras eram escravos, eles eram maltratados todos os dias, mal conseguiam se alimentar. É só você ler a história. Agora eles olham para o passado porque eles enfrentam uma dificuldade. E de quem que é a culpa? Moisés, apesar de verem tudo que o Senhor fez. É irracional a nossa relação com o Senhor, muitas vezes. Lembra uma coisa, essa história é a sua história, é a minha história. Porque se você pular para o capítulo 16, um pouquinho para frente, 15, 16 e 17, essa mesma palavra que que usa no original aqui, de reclamação, ela vai aparecer 7 vezes em 5 versículos. Eles reclamaram, eles reclamaram, eles reclamaram, eles reclamaram, eles reclamaram contra o Senhor e contra Moisés. Aliás, a culpa é sempre do líder. A culpa é sempre do líder. Está dando tudo certo. A gente está trabalhando, está acontecendo. Está dando errado. É culpa do líder. Moisés. É sua culpa. E aí toda vez ele vai recebendo a culpa. Tanto do povo quanto de Deus. Porque Deus vem cobrar quem? Moisés. O povo reclama contra Deus. Deus vai falar com quem? Moisés. Então, a nossa vida, Deus ele vem abençoando, a gente vê milagre atrás de milagre. Gente, a nossa vida nesse país é um milagre atrás de milagre todo santo dia. Deus provê, Deus cuida todo santo dia. A primeira dificuldade, porque no Brasil era assim, porque no Brasil não enfrentava isso, porque não tinha necessidade, porque não passavam essas lutas. Estou mentindo? Eu estou falando uma coisa que você nunca ouviu nessa terra? Não é assim? Só nessa igreja não, aqui ninguém nunca fez isso. Porque a gente aqui é santo, é diferente. Mas é irracional a gente acreditar que Deus, a gente lê a Bíblia, nossa, que Deus maravilhoso, Deus faz isso, Deus faz aquilo, aí a primeira adversidade que a gente enfrenta, porque Deus não me ama, porque Deus, a gente faz isso também. Aí, essa frustração que eu espero que você já tenha tido essa frustração de ler a Bíblia, você está lendo, cara, que povo, só reclama, só reclama, só reclama. Aí naquela hora o Espírito Santo faz o quê? Esse é você. Esse é você. Se você não teve essa experiência, continua lendo. Vai lá, você vai chegar lá. Então, mas uma coisa que me chama a atenção nesse negócio aqui é o quê? Eles, desesperados, aterrorizados, eles clamam para Moisés. E qual que é a visão deles? Moisés, a gente vai morrer. Moisés, por que você tirou a gente lá? É por falta de túmulo no Egito? A gente vai morrer. Gente, o que me impressiona aqui é que Deus não aparece nem na equação. É o problema mais alguma coisa que ninguém sabe o que é ali, o blank, igual ao quê? Ao caos, ao desespero. Depois de tudo que Deus fez, Deus nem aparece na hora do nosso problema, não porque eu vou embora, porque eu vou isso, eu vou aquilo. Mas já pensou em orar e perguntar ao Senhor o que o Senhor tem, como que Ele vai lidar com essa situação? Mas Deus, muitas vezes na nossa vida, Ele nem aparece na equação. Eu estou aqui, lembra de mim?
Porque o mais racional aqui para o povo de Israel era o quê? Não, assim como Deus fez os 10 milagres, ele vai fazer o 11º. Assim como Deus tirou a gente lá, cara, depois de tudo que ele fez no Egito, abrir o mar, fazer a gente andar por cima do mar, fazer o que ele quiser fazer, isso aqui é fichinha. Ou pelo menos, se não é essa a fé do povo, pelo menos, ô Moisés, acho que dava para pedir mais um. Mas Deus nem aparece na equação. Esse que é o grande problema aqui. E é muitas vezes o que acontece com a nossa vida. Deus nem aparece na equação quando os problemas vêm. É tão tomado de desespero que nem o negócio nem para Deus a gente olha. Porque a gente só vê problema. O egípcio está vindo, o egípcio está vindo, o egípcio está vindo. O problema está vindo, a falta de dinheiro está vindo, o inverno está vindo. O desemprego está vindo. A gente só vê o problema. Ah, a porta não abre, a imigração não funciona. E Deus, mas eu estou aqui. Eu continuo assentado no trono e sou soberano sobre tudo. E nada foge do meu controle. Então, esse texto ele vai falar algumas coisas que nós precisamos ser libertos. Do que nós precisamos ser libertos? E a primeira coisa que a gente vai ver aí, nós precisamos ser livres, libertos. Primeira coisa, nós precisamos ser livres daquilo que nos aprisiona e nos mata. Nós precisamos ser livres daquilo que nos aprisiona e nos mata. Porque os israelitas eles estavam presos no Egito, e eles estavam o quê? Morrendo aos poucos. Aliás, lembra qual que é o decreto de Faraó para todo menino israelita que nascesse? Que fosse jogado no Nilo para morrer. Então, eles estavam aprisionados, sendo mortos, escravizados. Então, nós precisamos ser libertos daquilo que nos aprisiona e nos mata. Mas a gente precisa, antes de a gente entender do que a gente precisa ser liberto, a gente precisa definir o que é liberdade. E eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas, entrevistei jovens, adultos, o que é liberdade? Inclusive lá nos jovens, uma vez eu falei sobre isso, perguntei para eles, deixei eles falarem. O que é liberdade na cabeça do pós-moderno, da nossa geração, dessa época? Quando eu falo, você é livre? Quando eu pergunto, o que é liberdade para você? A maioria das vezes, a resposta que eu escuto é essa. Liberdade é fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser, sem dever nada a ninguém. Ou sem ter nenhum senhor, ou mestre, ou pai, ou mãe para me falar o que eu tenho que fazer. A Duda está balançando a cabeça lá atrás. Certo, Duda? Nos jovens, gente, isso é unânime. Nos jovens isso é unânime. O adulto ainda pensa um pouco, fala, mas espera aí. Mas lá é unânime. Liberdade na cabeça deles. E na maioria de nós é essa. É fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser. Mas o problema é, isso não é liberdade. Esse conceito de liberdade não existe. Porque isso é anarquia. Imagina você fazer tudo o que você quiser, a hora que você quiser, sem limites. O que vai acontecer? Nós não vivemos numa ilha em que nossas ações não afetam as outras pessoas. Então, se imagina se cada um quer fazer o que bem entender, sem um limite, sem uma autoridade. O que vai acontecer com a sociedade? Caos, anarquia. É isso que acontece. E no final não existe essa opção ideal de você não estar debaixo do jugo de ninguém. Você serve alguém. E no final também, a falta de limites vai limitar a sua vida. Exemplo. Eu quero fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser na minha vida. E aí você é diagnosticado com alguma doença. Aí o médico te fala, você tem diabetes, você não pode açúcar, você não pode isso, aquilo, outro. Não, eu quero fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, do jeito que eu quiser da minha vida. Porque ninguém me limita. E você continua vivendo desse jeito. O que vai acontecer com a sua vida em alguns anos? Você vai morrer. Cadê a sua liberdade agora? Então, liberdade não é falta de limites. Isso não é liberdade. Aliás, os limites, eles estendem a nossa vida.
As leis de Deus, os mandamentos de Deus, eles não estão ali para nos limitar, eles estão ali para estender os nossos limites. Para a gente saber aonde que a gente vai, para que a gente possa preservar a nossa vida. E sim, sermos livres de fato. Então, esse conceito de liberdade, ele não existe. Os israelitas, eles eram livres nesse termo pós-moderno? Eles eram livres do Egito. Eles eram livres da lei de Deus, porque Deus não tinha dado nenhuma lei para eles ainda. Eles podiam fazer o que eles queriam aqui, não podiam? Eles eram livres nesse termo pós-moderno? Eram. Até certo ponto eles eram. Podiam fazer o que eles queriam. Eles eram livres de fato? Eles eram tomados pelo medo, pelas circunstâncias. Porque eles estavam debaixo, não tem essa autoridade, esse governo, alguém que controla, que manda sobre eles. Eles eram de fato porque eles não tinham alguém que controlasse a vida deles? Não. Muito pelo contrário, qualquer tipo de situação, problema, controlava a vida deles. Então, liberdade não é você não ter senhor e mestre. Isso não é liberdade. Porque você sempre vai ter um senhor e um mestre. E, aliás, Deus não pede para Faraó, se você ler o texto, Deus não fala, deixa o meu povo ir e para aqui. O que Deus fala para Faraó? Deixa o povo ir me adorar. Deixa o povo ir me servir. Não é, deixa o meu povo ir solto e a coisa vai. Por quê? Porque Deus sabe que esse conceito de liberdade, essa ideia moderna de liberdade, ela não existe. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir qualquer outra coisa que você colocou no lugar de Deus, que é um ídolo. Um exemplo disso, você pode fazer isso com coisas boas e com coisas ruins. Por exemplo, você coloca um exemplo bem clássico de uma coisa ruim. A droga ela não me aprisiona, eu sou livre, eu uso a hora que eu quiser. É verdade? Vai te aprisionar. Vai te aprisionar. Maconha eu só fumo aqui de vez em quando. Vai te aprisionar. Ainda mais nesse país que é liberado. Que não tem problema, está liberado pelas autoridades. Vai te escravizar. Mas uma outra coisa boa, que talvez controle a sua vida, o seu trabalho. Você trabalha demais, trabalha, e você ama o que você faz. Não tem nada de errado com o trabalho. Não é pecado trabalhar, mas você coloca o trabalho como aquilo que circunda a sua vida. O que vai acontecer com a sua família? Você vai destruir a sua família. Talvez em alguns anos você já não tenha mais esposa, os seus filhos. A gente está repleto de exemplos disso. Repleto de exemplos. Aliás, muitos filmes que retratam esse problema. Trabalho é ruim? Trabalho é pecado? Não, é uma coisa boa. Só que se você fizer dessa coisa boa o centro da sua vida, o que acontece? Você é o escravo do seu trabalho. Você é o escravo dele. Ele é aquilo que controla a sua vida. Então, tudo que você vive é aquilo que controla a sua vida. Seja o seu trabalho, seja os seus filhos. Porque tem muito pai que faz do filho seu ídolo. E aí quando acontece alguma coisa com o seu filho, a sua vida despenca, acaba. Por quê? Porque Deus não é o centro da sua vida, é o seu filho. Filho é uma coisa boa, maravilhosa, bênção de Deus, herança do Senhor. Mas ele não é o Deus da sua vida. Tudo, absolutamente tudo que você colocar na sua vida no lugar de Deus, no final, vai vir atrás de você e dizer como os egípcios disseram, me serve ou morre. Me serve ou morre. Por quê? Porque a partir do momento que você tirou Deus da onde ele tem que estar, que é o centro da sua vida, e colocou qualquer outra coisa, na hora que aquela coisa que você colocou ali se desfizer, o que te sobra? Nada. E a sua vida desmorona. Por quê? Porque você fez de coisas o seu Deus e o seu Senhor. Então, do que nós precisamos ser livres? Em segundo lugar, nós precisamos ser livres de não servir a Deus. Nós precisamos ser livres de colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, que não seja Deus. Porque qualquer outra coisa vai nos escravizar
e nos fazer escravos. E vai vir atrás de nós e dizer, ou me serve ou morre. Então, em síntese, é o quê? A saída do Egito é uma troca de escravidão. Eles deixarem de ser escravos dos egípcios, deixarem de ser escravos daquilo que está os matando, os escravizando, para serem escravos de Deus. Servos. O que é um servo na Bíblia? É um escravo, gente. A gente usa a palavra servo para parecer mais bonitinho. A gente é escravo de Deus. E glória a Deus por isso, porque é bom demais ser escravo de Deus. Porque existe uma grande diferença nessa troca de escravidão. O que disse Jesus? E Jesus ele vai tratar sobre isso, ele fala assim, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo não vai te matar. E se você, alguma hora, por algum motivo, tropeçar e errar comigo, eu não vou atrás de você para te matar. Eu vou te levantar, eu vou cuidar de você. Porque eu sou o seu Deus. Se você colocar qualquer outra coisa no centro da sua vida, a sua vida vai desmoronar. Porque Ele tem que ser o centro da sua vida. Mas depois que o povo é tirado do Egito, depois que eles são libertos do Egito, a gente tem que falar um pouco sobre o quê? Sobre salvação. Porque esse texto aqui, o livro do Êxodo, ele é o exemplo do que é salvação. Algumas palavras, libertação e salvação, vão aparecendo pela primeira vez na Bíblia, nesses livros, no começo aqui. Mas ele vai ser... Lembra que eu falei uma vez sobre o Novo Testamento, a diferença do Novo Testamento e do Antigo Testamento? Eu gosto muito do Antigo Testamento, por quê? Porque o Novo Testamento, ele te dá a doutrina, ele te dá a teologia. O Antigo Testamento, ele te dá a foto. Ele te dá a ilustração. Como que isso funciona na prática? Como que funciona confiar no Senhor de todo o seu coração, independente de qualquer circunstância? Como que funciona isso? Olha para a vida de Jó. Olha para a vida de José. Ele vai te dando, o Novo Testamento vai te dando teologias, doutrinas. O Antigo Testamento vai te dando fotos. Ele vai te dando imagens de como isso funciona na prática. Então aqui a gente vê essa palavra salvação, libertação, salvação. O que significa ser salvo? Essa palavra que muitas vezes a gente, hoje em dia, é até difícil de usar com algumas pessoas. Salvação. Você precisa ser salvo. Como assim precisa ser salvo? Não faz sentido para algumas pessoas. Então, como que funciona? Versículo 22. Os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra parede à esquerda. E terra seca. Gente, o fundo do mar, o fundo do mar, se você tirar toda a água num instante, o que o fundo do mar tem? Ele está molhado, ele tem lodo, mas eles passam por terra seca. Deus ele faz alguns milagres aqui, não é só abrir o mar. Ele abre o mar, ele seca a terra para que eles possam passar. Deus ele vai fazendo essas coisas. A gente lê, Deus abriu o mar, legal. Então, salvação, o que é salvação? A partir do momento que eles saem dali, os israelitas atravessaram pelo meio do mar, em terra seca, tendo a parede de um lado para o outro. Eles passam. A partir do momento que eles cruzam o mar, que eles saem do mar, o que aconteceu com eles? Eles foram salvos. Isso é salvação. Você está preso, você está preso em alguma coisa, e de repente, no abrir e piscar de olhos, você então é salvo. Você é justificado. Você sai da morte e vem para a vida. Essa é a metáfora aqui. Eles passaram, no que eles passaram, eles foram salvos. Mas em primeiro lugar, o que a gente vê é que a salvação é obra de Deus e para a glória de Deus e porque Ele é bom. Se tem uma coisa que o narrador bíblico ele deixa muito claro aqui, é o quê? Não é por sua causa, ó Israel. A gente vai ver isso em Ezequiel capítulo 36, a gente vai ver isso também em Deuteronômio capítulo 9, quando chegar lá em Deuteronômio capítulo 9. Não é por causa de vocês, diz o Senhor, porque vocês são um povo obstinado. O que é um povo obstinado? Desobediente.
reclamão. E aí, esses versículos que eu coloquei, capítulo Êxodo 15, 16 e 17, são esses textos que eles vão reclamar. Gente, Deus está sustentando, Deus tirou eles, Deus abriu o mar vermelho, Deus salvou eles da escravidão, Deus está sustentando eles, dando comida, água, e o que eles fazem? Reclamam. E eles vão continuar reclamando. Esse povo merece ser salvo? Tem alguma coisa neles digna de salvação? Nada. É pura misericórdia de Deus. É pura graça de Deus. Amor. Nós somos salvos porque Ele é bom. O motivo da nossa salvação não encontra-se em nós. É porque o Rodrigo prega, porque ele faz isso, porque... Não tem. Eu faço porque é pela graça de Deus. É porque eu fui salvo, fui transformado, e a graça de Deus tem sido manifestada a mim. Não porque eu faço essas coisas porque agora Deus vai ter que fazer alguma coisa porque eu estou fazendo isso, estou trabalhando. Não. O meu trabalho é resultado da graça que eu recebi na salvação. Então, não existe nada em nós. Nós somos salvos porque Ele é bom. E Ele é bom. E quer saber o tanto que Ele é bom? Olha a parábola do filho pródigo. Aquele filho que desonra o pai. E ele vem, ele volta para casa e o pai sai correndo no encontro do filho e abraça aquele filho. E se alegra na vida daquele filho. Você estava morto, agora foi achado. Ele se alegra. Esse é o amor de Deus para com você, com a sua vida. Todos nós aqui somos resultados do amor de Deus. Não é mérito nosso. A salvação é imediata, é o segundo ponto. Como eu acabei de falar, eles atravessaram. A partir do momento que eles atravessaram, acabou. Eles foram salvos. A morte foi tragada. Não é essa? Por que os egípcios, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela usa algumas linguagens para você trazer à mente o quê? Algumas passagens bíblicas em específico. Quando se fala, a morte foi vencida, a morte foi tragada. Onde está a morte e o seu poder de ferir? O que os egípcios queriam fazer com os israelitas? Matar. O que aconteceu com eles? Morreram. A morte foi vencida. Onde está a morte e o seu poder de ferir? A salvação, então, ela é instantânea. Jesus ele fala em João 5, quem ouve e crê tem a vida eterna. Passou da morte para vida. Quem crê tem a vida eterna. Passou, foi. Romanos capítulo 8, pois já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois já não há, acabou, não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Por causa da obra de Jesus, nós fomos salvos, é definitivo. Se Ele te salvou, se o Espírito Santo habita em você, acabou. Você não perde a sua salvação. Você não, eu vou agora fazer isso. Não, então, Deus, agora eu não sou mais salvo. Agora eu fiz, agora eu sou salvo. Nunca esteve nas suas mãos. Como que você pode perder alguma coisa que nunca esteve nas suas mãos? É obra completa só de Deus. Se é Ele que te salvou, como que você pode pensar que, eu vou pecar e vou fazer isso, eu vou cair da graça, não vou mais ser salvo? Como que você pode pensar, mas isso aqui Deus não pode perdoar? Algumas pessoas me falam, mas aqui Deus não perdoa isso. Então você está me dizendo que o seu pecado é maior do que a obra de Jesus Cristo na cruz. Você está me dizendo que o seu pecado é maior do que o amor de Cristo. E isso é pecado. Não. É imediato. Se Ele te salvou, se o Espírito Santo habita em você, meu irmão, Ele vai te lavar para a glória dEle. E vai te fazer andar nos caminhos dEle. Seja no amor ou seja na dor, dos dois Ele vai fazer. Porque Ele é um pai que ama e corrige os seus filhos. C. Salvos a parte de qualquer obra. Gente, o que esses israelitas fizeram para ser salvos? Nada. Não fizeram nada. Nada. Mas eles não mandaram uma praguinha? Nada. Não. Se eles chegassem quietos, eles atrapalhavam menos.
Porque muitas vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando. Eu falo para Deus, Deus, se eu não te atrapalhar, eu já estou fazendo demais na igreja. Então me ajuda a não te atrapalhar, porque se o Senhor fizer, vai acontecer. Só não me deixa atrapalhar os seus planos, não. Me ajuda a trabalhar a favor. Eles não fizeram nada. A salvação é a parte de obras. Ah, Rodrigo, mas aí a fé? Ah, e a fé? Ah, gente, vocês acham que aquele povo que passou no meio das águas, ali, todo mundo passou ali dando glória a Deus? Todo mundo passou ali, oh, como Deus é bom, é fiel, e Deus faz. Possivelmente, talvez, Moisés passou assim. Mas a grande maioria passou como ali? Falou, gente, essa água vai cair. Não, essa água vai cair, essa água vai voltar, essa água vai voltar. Foi a qualidade da fé deles que salvou? Porque não é a fé que salva diretamente, é o objeto da fé. Tem um teólogo, um dinamarquês, Søren Kierkegaard, e ele dizia assim mais ou menos, que como é a fé que salva, você pode colocar a sua fé diante de um ídolo e aquilo vai te salvar, porque isso é a fé que salva. Só que o problema, aí ele vai comparar isso com um cristão que, mas o cristão não crê, e aí ele está colocando a fé no Deus verdadeiro. Qual que é o verdadeiro? Aquele que está acreditando, que tem fé. É o que está adorando o ídolo. O problema disso é, o que nos salva não é a fé, é o objeto da fé. Quem é o objeto da nossa fé? É Jesus. Ele salva, independente da qualidade da sua fé. Se é grande, se é pequena. Aliás, Jesus vai falar que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, se tiverem, vocês podem dizer para esse monte, levanta-te e transporta-te para o mar. Acho que a nossa fé está um pouquinho abalada. Salvos a parte de qualquer obediência à lei. Gente, eles receberam a lei, eles chegaram no Sinai. Eles receberam os 10 mandamentos, que é o que vai acontecer daqui a alguns capítulos. Receberam? Tem alguma lei que eles têm que obedecer? Então Deus vem, amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Fala alguma coisa dessa? Amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então não fazendo isso. Faz alguma coisa dessa? Não tem lei. Eles são salvos à parte da lei. Eles são salvos pela graça, somente graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus, à parte das obras. Cristianismo não é, em essência, mudança de caráter. É mudança de status. E a gente imigrante, a gente sabe muito bem o que significa isso. Se eu falo isso no Brasil, não fica muito... Agora, eu falo para um imigrante, você saiu do seu status de ilegal e agora você é legal. Entende essa metáfora? É isso que acontece na salvação. Você sai do status de ilegal com Deus para o status de legal com Deus. De inimigo de Deus em filho de Deus. Todo mundo entende isso aqui. Porque a gente é imigrante, a gente sabe como que funciona. A partir do momento que chega aquela carta na sua casa, no correio, dizendo que você está legal, você está legal. Acabou. É isso que acontece na salvação. Não é mudança de caráter, apesar que a mudança de caráter vai acontecer. Porque se o Espírito Santo do Senhor habita em você, Ele vai te transformar. E você não vai andar do jeito que você quer andar. Mas isso é consequência da salvação. Você não vai fazer nada, eu mereço, porque eu vou fazer alguma coisa para ter Deus, como se fosse devendo alguma coisa para Deus, eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar a minha salvação. Nós não trabalhamos para Deus, na casa do Senhor, por causa de nada. É uma consequência, porque Ele nos amou. Eu estou aqui essa noite, é porque Ele me amou. Nós não trabalhamos para Deus para tentar ganhar alguma coisa. Isso, aliás, é a grande diferença de todo o cristianismo. Se você quiser colocar desse lado aqui, todas as religiões do mundo, num saco só, e o cristianismo desse lado, qual que é a grande diferença? Graça. A graça. Porque se você colocar desse lado aqui todas as religiões do mundo, Islã, judaísmo, qualquer outra religião, qual que é o slogan desse lado aqui? Faça de Deus o seu devedor. Como assim?
obedeça isso, isso, isso e aquilo, e Deus vai ter que te aceitar. Qual que é o slogan do cristianismo? Eu era um pecador e quebrei todas as leis de Deus. E a única coisa que eu mereço dele é o inferno e a morte. Mas ele, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que me amou em Cristo, me deu vida. E eu passei da morte para a vida. O meu status mudou. E porque agora o meu status mudou, porque agora o Espírito Santo habita em mim, então eu vou viver essa vida que agrada a Deus. Ninguém pode viver o cristianismo na força do próprio braço. É impossível. É impossível. Em último lugar, por que eles podem ser salvos? Por que eles podem ser libertos, trazidos para fora? Porque existe o quê? Um mediador, que era Moisés. Mas existe o perfeito Moisés. Porque se você ainda não percebeu algumas características na vida de Moisés, ele é a figura de Cristo. É aquele que tira o povo da escravidão. É aquele que obedece a Deus. É aquele que representa o povo diante de Deus. O que acontece aqui no versículo 15? Disse o Senhor a Moisés: por que você está reclamando para mim? Quem que reclamou? O que ele fala para o povo quando o povo reclama? Calma aí, fica firme, Deus vai fazer. E Deus responde como? O que você está reclamando comigo, Moisés? Mas eu, Senhor. Deus vem e ele recebe essa exortação de Deus. Por quê? Porque ele é o representante do povo. Não é isso que acontece com Jesus Cristo, quando ele recebe o nosso pecado na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Porque, Jesus, você recebeu todo esse pecado. E Deus não tolera pecado. Eu costumo dizer, vocês vão me ver talvez dizendo isso muito. Você quer saber o tanto que Deus odeia o pecado? Você olha para a cruz. Porque na cruz, quando o seu filho, o objeto eterno do seu amor, o filho unigênito do Pai, que o Pai da eternidade sempre amou, tomou o nosso pecado sobre ele, Deus o matou na cruz. Isaías capítulo 53, versículo 10. Pois agradou a Deus moê-lo, fazê-lo sofrer. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. O que vai acontecer comigo se um dia eu me apresentar diante do Deus Todo-Poderoso Santo, sem estar coberto com o sangue de Cristo? Se o próprio Filho sofreu a ira dele. Contudo, ele me amou a tal ponto que deu o Filho, para que eu nunca tivesse que chegar diante dele, sem estar coberto com o sangue. Salvação, libertação. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, nos libertou das trevas. Porque o Senhor nos libertou da escravidão, do pecado e da morte. Porque o Senhor, ó Pai, nos transportou das trevas para o reino do seu amor. Porque o Senhor nos deu comunhão contigo, através de Cristo. Porque, Pai, apesar de não merecermos, o Senhor nos salvou. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é gracioso, porque o Senhor é misericordioso. Oh, Deus, obrigado pelo teu grande amor. Obrigado, Senhor. Agora, Pai, nós pedimos a Ti que o Senhor também venha nos ajudar a tirar os ídolos da nossa vida, a colocar o Senhor no centro da nossa vida, para que de fato nós sejamos livres, para que de fato nós possamos andar de maneira que agrada o Senhor, olhando para o Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai, essa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém.